nós vamos conversar, falar a respeito do trânsito, não é? E claro, quando se fala em trânsito, as pessoas, puxa vida, sobre o que vamos falar? Tudo que está ligado à AGETRAN, e nós estamos recebendo nesta manhã aqui o diretor-presidente da AGETRAN, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, a quem já agradeço a presença aqui no programa Tribuna Livre. Presidente, os usuários eles estranharam ali na rotatória da Avenida Mato Grosso, depois dessa transformação, dessa mudança, os semáforos. Depois dessas mudanças, como é que o trânsito está naquele local? Vocês já fizeram algum levantamento? Porque foi questionado, mas às vezes se questiona antes mesmo de estar em funcionamento. Como é que está hoje ali a Avenida Mato Grosso com a Via Parque? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Carmen. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Na verdade, a gente foi questionado desde o começo, né? Quando fosse falar em semáforo, em rotatória, pronto, né? Todo mundo falou, o que é isso? Aí eu descobri que em Cuiabá já tem uma rotatória com mais de 15 anos que tem semáforo. Pelo menos foi a informação que eu recebi. De onde vocês tiraram isso? Estão inventando a roda, né? Na verdade, não. Já existe em muitas cidades do nosso país há muitos anos, né? Nós não estamos inventando a roda coisa nenhuma. Isso já é uma coisa bastante utilizada. Só não tinha sido utilizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? A novidade era aqui. A novidade era aqui, na verdade é essa, né? E nós contratamos uma empresa, um profissional bastante habilitado a nível de Brasil, fez todas as pesquisas anteriores, fizemos todas colocou equipamento, fez filmagem, a gente determinou toda a origem e destino, de onde vem esse veículo, para onde ele vai, qual o número de veículos que passa por ali, qual a melhor intervenção a ser feita, possibilidade de se remover a rotatória de vez ou de manter ela, o que seria melhor. Naquele momento chegou-se à conclusão que o melhor seria manter ela, porém diminuir ela de tamanho. Precisávamos dela para ter acomodação de veículos, né, para ter a conversão, porque se você removesse ela, você acabaria com todas as conversões à esquerda, que não era interessante para boa parte do fluxo. Porque a princípio parece que a maioria passa em frente, mas depois quando você começa a contar de verdade, você vai vendo que o fluxo é mais ou menos parecido, fazem a conversão à esquerda, nos dois sentidos. Então a gente tentou adequar da melhor maneira possível para que atendesse todos os movimentos, né, todas as necessidades que as pessoas têm de passar naquele local. E a princípio, depois começou o funcionamento, depois dessas mudanças, melhorou significativamente? Muito. Trânsito. Atingiu a meta que a gente buscava, né? Hoje, eu mesmo, pessoalmente, fiquei vários dias em horários de pico da manhã, pico da noite, que eram os piores, né? Tinha o pico do almoço também, ele era um pouco inferior ao da manhã, e principalmente o da noite era bem traumática, onde as pessoas brigavam, discutiam, buzinavam, né? E ali também você tinha aquela sensação claustrofóbica, né? Mato Grosso era um pouco estreita, a rotatória era muito grande, o motorista de Campo Grande ele tem uma certa dificuldade de entrar em rotatória junto com outro veículo junto, e ali pior ainda, um acabava fechando o outro e afunilando, né? Entrava em dois, acabava entrando só um, e isso ia causando uma raiva excessiva em todo mundo, e acontecia o que acontecia. Com a diminuição da rotatória, alargamento da Mato Grosso, e os semáforos, né, que foram a cerejinha do bolo aí, acabou que regularizou tudo, tá fluindo bem. A gente pede em todas as entrevistas que a gente vai, né, utilizem a faixa da direita, né, a gente percebeu que a utilização da faixa da direita ainda está sendo abaixo do que a gente espera, do que pode ser, né, aquele veículo que vai em frente, vai virar à direita, utiliza a faixa da direita, ele vai passar tranquilamente, vai embora. Então utilizem bastante ela, que é importante. Mas essa rotatória que foi repaginada, né, na Mato Grosso com a Via Parque, comparada com a rotatória da Coca-Cola, é café pequeno, né? Já tem um estudo preliminar da rotatória da Coca-Cola? Na verdade é o contrário, viu, Sérgio? A pior era da Mato Grosso. Era da Mato Grosso? Mas muito pior, longe. A da Coca-Cola ela é muito pontual, ela é bastante grande, a rotatória em si. As ruas que chegam nela já são todas vias largas, tudo com 3 faixas, ela tem 3 faixas dentro dela. E ela é muito pontual. Se você frequentar ela diariamente, a gente frequenta, porque trabalha na AGETRAN, você acaba passando um monte de vezes por dia ali, você vai ver que o pico dela é de manhã, por volta de 7 até umas 8h15, 8h30, no sentido lá do bairro centro. Porque são vários bairros ali, né? Exatamente. Se for Moreninha, bairro Universitário. Exatamente, todo mundo vindo trabalhar, vindo para o centro. Então o pico é só naquele sentido.
E se você pegar, aí acaba. Isso, qualquer hora do dia que você passar, ela está super tranquila, você entra, passa nela sem problema nenhum. E na volta, aí sentido centro-bairro, aí por volta de 17 até 18h30, 19 horas, que seria centro-bairro. Fora isso, ela é muito tranquila. Então, mas nesses horários tem motorista que reclama que às vezes fica até 10, 15 minutos ali aguardando para transpor a rotatória. Existe algum estudo para que possa melhorar? O prefeito Marquinhos ele já determinou para a gente, né? Falou, terminada Mato Grosso, próximo passo a rotatória lá da Avenida Guri Marques, né? A gente já está começando os estudos, vamos mexer nela e a exemplo dela a gente quer mexer em todos, né? A gente tem, por exemplo, Tamandaré com Euler, que é uma rotatória bastante complicada. A gente tem uma que fala-se pouco, mas ela é chatinha também, que é da Três Barras com José Nogueira Vieira, Marquês do Lavradio. Ali também é bem complicadinho, final do dia, no início do dia. A Joaquim Murtinho ali com a Joaquim Murtinho com a Ceará, a própria Zaran com a Joaquim Murtinho. São rotatórias assim que fala-se pouco, mas são problemáticas, né? Então a gente tem que mexer em todas. Na verdade a próxima vai ser essa da Guri Marques, né? Que é do refrigerante ali. E depois a gente vai começar a atuar nas outras também. Bem, quando no início do programa nós anunciamos, né, a entrevista com você, Janine, e claro, alguns ouvintes já começaram a mandar perguntas. Aqui ele é uma reivindicação. Gostaria a Associação de Moradores do Jardim Inápolis. Nós solicitamos a colocação de redutor de velocidade como quebra-molas e faixa de pedestre na Avenida Roda Velha e no anel rodoviário para dar mais segurança para os alunos que fazem a travessia e que estudam na escola Professor Ulisses Serra e também CEINFES. Quem nos manda aqui é o presidente do bairro, Celso Laureano. Como é que está essa situação com relação redutor de velocidade? Na verdade, hoje o quebra-mola ele é proibido, mas parece-me que aquela elevação, não sei como é que é o nome, que tem a faixa de pedestre em cima, essa é permitida, não é isso? Como é que está? Na verdade, nem o quebra-molas é proibido, né? Existem resoluções do CONTRAN que permitem as duas, né? A faixa elevada, que é essa que você falou, aquela que tem a faixa de pedestre em cima. Certo. Essa caiu no gosto mesmo da população. E parece que essa funciona mais, né? Ou funciona melhor? Na verdade, os dois funcionam bem. É que essa é mais completa. Então, ela permite, por exemplo, uma travessia do pedestre em nível. Então, e parece-me que não... cadeirante, por exemplo, que ele tem dificuldade de locomoção, ele tem mais facilidade de passar nessa, porque ele atravessa em nível, ele não precisa descer na rua. E dificulta o motorista, eu acho, a passar numa velocidade, já que o quebra-mola, às vezes, mesmo, né, com esse nome, às vezes o motorista fala, não tem ninguém, do jeito que ele vem, ele resolve passar. E essa faixa elevada, ela dificulta um pouco mais, inclusive, o motorista passar com uma certa velocidade. Realmente é muito boa mesmo. E os quebra-molas também funcionam muito bem. Não é que eles sejam proibidos, é que tem resoluções, você tem que seguir, tem uma série de normas que você tem que seguir, mas não que ele seja proibido. A gente tem iniciado aí aos poucos, feito até a título de favor com a Secretaria de Obras, né? Porque para isso eu preciso licitar esses quebra-molas. Nós licitamos a primeira vez, deu fracassada a licitação por em virtude de documentação das empresas. Então nós refizemos, né, demos entradas de novo, estamos aguardando agora o processo licitatório. A partir do momento que tivermos isso aí, esse contrato em mãos, a gente já começa a trabalhar em locais que tem necessidade. No anel viário não é competência nossa, ali a gente não pode atuar, né? Certo. Ali é DENIT. Mas o senhor falou em anel rodoviário, como é que fica essa questão do anel rodoviário dentro da cidade, Janine? Porque há uma preocupação grande, né, que vai duplicar, quer dizer, vai dividir, cortar a cidade no meio, você não vai poder passar pedra por atravessar. Como é que está sendo encaminhado esse... Isso, na verdade, ainda está em discussão, né? É até difícil de falar, não passa muito, tão só pela GETRAN, né? Passa por diversos outros órgãos, né? Planurb, Semadura, essa discussão ainda vai se arrastar um pouquinho, né? Na questão de... É um pouco complicado essa coisa de competência dentro da cidade. Por exemplo, na saída de Três Lagoas, né? Você tem a ministro José Linhares, se eu não me engano. Até no viaduto é competência do município. Passou do viaduto para frente já é competência do DENIT. Porém, nas laterais é nossa, competência nossa, que são os bairros. Agora, na via principal, que é a rodovia, é competência do DENIT, apesar de estar dentro do município, e a gente acaba tendo muito problema, muita confusão, né? Por exemplo, a gente quer fazer uma saída melhor para Maria Aparecida Pedrocian, por exemplo, eu não posso atuar porque ele é competência do DENIT, né? A gente está começando algumas conversas. Dentro do Parque dos Poderes também, dentro do Parque dos Poderes, eu falo, o Parque dos Poderes é o nosso Vaticano, né? O Vaticano na Itália, o Parque dos Poderes daqui. A competência é totalmente do Estado, tem prefeitura própria, então a gente não atua. Toda a fiscalização lá dentro, inclusive os equipamentos eletrônicos, é tudo do governo do Estado. Faixa de pedestre em algumas vias de muito movimento. Por exemplo, uma que eu conheço bastante é a Marquês de Lavradio. Ali próximo do CCI, né, Centro de Convivência do Idoso, Vovó Ziza. Ali nós temos
uma área comercial muito ativa, escolas, muitas crianças que moram por ali, idosos que vão e que voltam do CCI. E a Marquês de Lavradio, em toda a sua extensão, não tem faixa de pedestre, é uma loucura. Foi, inclusive, foco aí de reportagens em telejornais e tudo mais. E até hoje não se resolveu essa questão. Isso para citar uma via de muito movimento. Como é que está essa questão de faixa de pedestre, análise de vias, a exemplo da Marquês de Lavradio? Carmen, a Marquês de Lavradio, por exemplo, vamos iniciar por ela, já que você tocou. Ela é uma via realmente que hoje ela já tem bastante problema, né? Ela já foi uma via, exemplo da Três Barras, uma via bastante secundária. Hoje elas são importantíssimas e elas são estreitas e são difíceis de lidar. A gente já vem estudando a Marquês de Lavradio, de repente a gente fazer um binário, eu esqueci o nome da próxima rua ali. Alguma coisa nesse sentido. O que é binário? Desculpa. Fazer um sistema de mão única. Binária, uma vai e outra vem. Exemplo da 14 com a loja, essas coisas assim. Fazer um sistema de binário, uma indo, outra voltando. O fluxo já está bastante grande. Na parte da manhã, hoje, para quem utiliza ali, sabe, fica aquela fila enorme. Aí o veículo que está mais apressadinho, ele já sai na faixa da esquerda, quer ultrapassar todo mundo, colocando todo mundo em risco. Então, assim, ela já extrapolou o limite dela, né? A Três Barras também, o problema é que você não tem espaço físico para você aumentar, então você tem que começar a buscar alternativas. A gente já vem trabalhando nessas ideias. O que acontece em trânsito e o que aconteceu em Campo Grande e a gente está pagando preço agora? Trânsito é diário. Você tem que dar manutenção sempre, você tem que buscar soluções sempre. Quando você deixa uma cidade 4 anos sem manutenção, 4 anos sem criar nada novo, o resultado é isso. Explodiu, veio uma avalanche para cima da gente, a gente está fazendo o que pode, mas isso demanda tempo, demanda recurso financeiro. Tem uma série de coisas que a gente vê, a gente enxerga, gostaria de mexer hoje, mas você depende de tempo, você depende de licitação, você depende de recursos financeiros, mas a gente quer atacar todos esses pontos críticos e a gente mas há projetos, por exemplo, para essas vias mais problemáticas, sim. A gente transformar em mão única. Tem que resolver, pode se transformar em mão única ou qualquer outra solução que a gente vislumbre como sendo a melhor. Mas a gente busca isso, na verdade... É uma preocupação do prefeito, ele cobra bastante da gente, tá tendo muita reclamação aqui, tá tendo problema ali, tá. Eu sempre chego, prefeito, calma, né? A gente vai conseguir, mas é devagar, não vai ser tudo de uma vez, infelizmente, né? Abandonaram, agora a gente está pagando o preço. Nós estamos conversando com o presidente da AGETRAN, Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno. Eu tenho a informação, Janine, que não é barato você implantar a onda verde. Aqui em Campo Grande, não na administração do prefeito Marquinhos Trade, mas a implantação foi na Avenida Mato Grosso, se não me engano, e na Antônio Maria Coelho. Essa da Antônio Maria Coelho não funciona. Não. O que acontece? Isso eu posso dizer, porque eu passo por ela todo dia para vir aqui. E achei até que nós iríamos ganhar de presente de aniversário de Campo Grande dos 118 anos o funcionamento da onda verde. O que ainda não aconteceu. O que acontece? Qual o problema ali da Antônio Maria Coelho? Vamos buscar um pouquinho o histórico lá atrás, né? Em 2009, 2012, no mandato do prefeito Nelsinho, né, o Rudel era o presidente da AGETRAN, eu trabalhava como diretor de trânsito. E tem duas maneiras de você fazer uma onda verde, né? Ou você tem uma central semafórica e aí você controla tudo através dessa central e aí você consegue fazer uma onda verde de verdade, né? Ou você trabalharia a onda verde mais tupiniquim, né? Que era mais barata na época, é o que a gente podia fazer na época. O que se fez? Todo semáforo ele tem um controlador, como se fosse uma CPU no computador, né? Então, todo ele tem um controlador, todos eles têm um relógio interno. O que fazer para você? Só que para você fazer uma onda verde, você tem que ter a mesma hora, minuto e segundo em todos os controladores daquela via. Como regular isso, né? Então, tem um GPS que você pluga no controlador, ele pega a mesma hora, minuto e segundo do satélite. E aí você faz por defasagem. Por exemplo, eu saí da Antônio Maria Coelho, saí lá da Calojas, por exemplo, estou subindo, então a partir do 0, 0, 0, 0. Chegou na 14 de julho. Segundo, eu sei que vai abrir com 9 segundos a mais. Então, com 9 segundos, andando a 40, 45 minutos, você sabe que vai demorar mais ou menos 9 segundos, então você vai abrir o próximo. Aí depois ali no segundo 18, você vai abrir o próximo. Dominó, né? Exatamente, você vai fazendo assim. Fizemos isso, funcionou perfeitamente bem. Agora, isso é uma coisa que você tem que estar atento sempre. Por quê? Aqui em Campo Grande a gente tem muita oscilação de energia e a gente tem muita queda de raia. E o equipamento é sensível. Ele pegou uma faísca de raio na rede, ele vai queimar algum componente do controlador ou vai queimar o GPS. Queimou, você tem que ter peça. Já quebrou a onda. Você tem que ter peça de reposição. Você quebrou a onda. Basta tirar uma peça. Pronto, quebrou a onda, acabou, quebrou a sequência inteira. Então a gente mantinha aqui, controladores reserva, placas de potência, que é uma peça do controlador que queima muito, reserva. Nós mantínhamos GPS reserva. Até dia 31 de dezembro de 2012. Dali para frente, eles trabalharam com a reserva que nós tínhamos e não sei se compraram mais, mas acredito que não, pelas informações que tem. E aí foi quebrando, foi ficando, o resultado está aí.
Como a gente está trabalhando agora na central semafórica, nós estamos junto à Caixa Econômica Federal para aprovar um recurso federal, que já estava praticamente perdido, também recuperamos isso, está quase na reta final para aprovação. Então a gente nem voltou na ideia de voltar aos GPS, mas sim trabalhar com a central de controle. Que ela é muito melhor, né? Ela é mais moderna. Isso já está prestes a acontecer. Então, quem estava acostumado com a onda verde ali na Antônio Maria Coelho vai ter que aguardar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tem um ouvinte que também mandou pela manhã um áudio, vamos ouvir aqui. Bom dia, Marquinhos. Aqui o Jorge. Eu queria aproveitar aí a presença do presidente da GETRAN aí, ó. Perguntar para ele porque não tem fiscalizações nas escolas, nos transportes escolares, os clandestinos. Não tem fiscalização nenhuma, entendeu? Por que isso? Reclamação aí com relação ao transporte escolar, segundo o ouvinte, tem transporte clandestino, aí eu já não posso dizer se sim ou que não. Existe a fiscalização da GETRAN em cima desse trabalho do transporte? Existe a fiscalização do transporte clandestino, seja em qualquer área que for, né? Por exemplo, na área do transporte coletivo, na área do transporte escolar. Agora, você tem um número limitado de pessoas para você fazer uma fiscalização. Você não vai conseguir estar presente em todos os lugares. Nós temos mais de 300 escolas em Campo Grande, né? Então nós fazemos a fiscalização, claro, com todas as forças que nós temos, mas nós não vamos conseguir estar presente em todas as escolas ao mesmo tempo. Mas a gente realmente faz a fiscalização e quase sempre a gente acaba pegando um ou outro clandestino aí. Bem, aí, Marquinhos, por favor, em nome da comunidade do Jardim Aeroporto, agradeça aí ao Janine por ter nos atendido. Também agradeço por ter nos recebido com muita honra em seu gabinete. É o Josafá Albuquerque. Segundo informações do Josafá, vocês atenderam ali o Jardim Aeroporto e ele está agradecendo, então, aqui. Tá certo, Josafá? Tá aí, tá dito aqui o seu agradecimento. Solicitação de semáforos, como é que está hoje esse trabalho aqui na capital? Porque, além do que nós já falamos aí, não é? Quebra-mola, existe muita solicitação de semáforos. E nós sabemos também da dificuldade hoje de se adquirir o semáforo. Como é que está esse trabalho, Janine, na GETRAN? Te passando um pouquinho do histórico. Iniciamos lá na GETRAN, basicamente reconstruindo a GETRAN. A GETRAN estava destruída totalmente, né? Você não tinha tinta para você pintar uma rua, pintar um pare, fazer uma faixa tracejada. Você não tinha um cone se pedisse para interditar uma rua. A gente não tinha chapa metálica, embora a gente tenha fábrica de placa, não podia produzir uma placa, não podia pôr um pare na esquina da sua casa, por exemplo, porque não tinha chapa, não tinha um postezinho para você pôr. O fardamento do agente estava rasgando. Os agentes só tinham coturnos porque eles compraram do próprio bolso. Todos os rádios de comunicação que nós deixamos lá, nenhum funcionava. Ou seja, o retrato da GETRAN era o pior possível. A nossa máquina de sinalização fazia 5 meses que estava na oficina, encostada, não sabia nem que oficina que estava. Os caminhões, nós temos 3 caminhões plataforma de semáforo, tinha só um funcionando. Viaturas dos agentes de trânsito, mais de 50% encostada. Esse é o retrato que a gente encontrou na GETRAN. Então esses 7, 8 meses foi um trabalho de reconstrução. Sem falar nos nossos funcionários, né? Todo mundo desanimado, todo mundo cabisbaixo, você tem que levantar a autoestima, trabalhar bastante. Graças a Deus, nosso povo lá é um povo trabalhador, um povo que pega rápido. Hoje eles estão junto com a gente, estão trabalhando firme. Conseguimos recuperar toda a frota de caminhões, maquinários, os veículos. Conseguimos comprar tinta, estamos produzindo hoje, já estamos pintando as ruas da cidade, chapas metálicas, postezinhos, a gente já conseguiu tudo. Então agora as estações que faltam pra gente, essa que você falou de quebra-mola, está em andamento. Essa parte semafórica também, não só a parte de você ter novos semáforos, mas também a manutenção de semáforos antigos. Você vê como tá horrível o nosso parque semafórico, né? Tudo torto, todo enferrujado, capenga. Não tem uma bolacha de LED, que seria a iluminação do semáforo para você trocar. Então tudo isso está em andamento numa licitação. A gente espera que isso saia o mais rápido possível. A licitação é imprevisível, né? A gente sempre fala, vai ser 30 dias, mas você nunca sabe, né? Claro. Basta uma empresa achar ruim contra a outra, impugnar, é mais 15 dias, é mais 7 dias, vai empurrando. A gente espera sempre que seja o mais rápido possível. Então, assim, é um trabalho de reconstrução total. Esse ano, eu falei, a gente tem que erguer a GETRAN para começar a trabalhar de verdade, né? Para ter condições de verdade. Realmente tem muitos pontos aí na cidade que a gente precisa implantar novos semáforos. Tem a necessidade, não é de hoje, já é necessidade de 3, 4 anos atrás, né? E manutenção também é importante, a gente precisa recuperar esse parque semafórico nosso que está horrível. E já conseguiram recuperar parte desse material que encontraram defasado? Não. A gente conseguiu, assim, por exemplo, quando nós entramos tinham 7 cruzamentos semafóricos desligados, totalmente desligados. Por quê? Porque foram sucateando. Por quê? Apagou um semáforo, por exemplo, da Afonso Pena com a 14. Pô, ele é importantíssimo, não dá para ficar desligado. O que eles iam? Eles iam lá no bairro onde tinha menos movimento, tirava o controlador de lá e trazia para cá.
E isso foi desligando. Quando nós chegamos, tinha uns 7 controladores desligados. Então, alguns por falta de uma placa de potência que custa 400, 500 reais, né? Então conseguimos licitar essa manutenção de placas de potência, religamos todos os 7 cruzamentos, já conseguimos ter uma reserva, né? Porque aqui em Campo Grande também é bem comum, pelo menos a cada 15 dias, um bêbado aí no final de semana derruba um semáforo. Isso infelizmente onera pra gente, quase nunca você descobre quem foi, porque o amigo já cata o cara e o carro do cara já leva embora antes da polícia chegar, então quase nunca você descobre. Quando descobre a gente aciona. Mas você tem essa dificuldade. Então você tem que ter esse trabalho, você tem que ter esses equipamentos reservas. E a gente vem trabalhando forte nesse sentido. Não adianta você ter só o equipamento instalado, você tem que ter a reserva. Porque a gente sabe que um raio vai danificar, a gente sabe que um bêbado no final de semana vai derrubar um semáforo, ou um caminhão com a carga excessivamente alta vai passar, vai arrancar cabeamento com tudo, vai derrubar o poste que vai puxar junto. Então a gente tem que trabalhar com isso. É uma dificuldade inicial. A gente está superando aos poucos, já superamos boa parte e vamos superar o resto até o final do ano, com certeza. Bom, nós estamos falando de semáforo. Tem semáforo que junto tem um cronômetro, né? Eu não sei como é chamado, mas existe um cronômetro que ajuda, inclusive o motorista consegue saber ali, ó, tem 3 segundos, 2 segundos para abrir. E um outro semáforo que ele tem ali o vermelho, o amarelo e o verde, ele vai diminuindo. Começa, sei lá, com 15, 15, vai diminuindo. Esses semáforos são mais caros, é mais difícil para implantar. Em Corumbá, por exemplo, existe semáforo com cronômetro, né? Na cidade de Corumbá, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Em Presidente Prudente existe esse semáforo com essas cores que vão diminuindo. Aparentemente, parece que isso melhora para o usuário. O valor desses semáforos? Não é nem por questão de valor. Semáforo, existem duas, como é que fala, duas frentes, né? Dos entendidos de semáforo, né? Metade fala que isso é bom e metade fala que isso é péssimo. As que falam que é ruim falam que aumenta muito a gravidade do acidente nesses locais, e a metade que é boa fala que não, que a fluidez aumenta. Então, na verdade, é questão de você interpretação e você querer direcionar. Existe o semáforo também para o pedestre. O pedestre, todo mundo é unânime, todo mundo adora. Qualquer estudioso na parte semafórica entende que aquele do pedestre é importantíssimo mesmo. Inclusive, a gente vai começar a instalar mais até aquelas com as botoeiras sonoras, que é para deficiente visual, né? Então, por exemplo, a gente tem um que foi instalado muitos anos atrás, na 25 de dezembro com Afonso Pena, que ali tem o Instituto, né, dos Deficientes Visuais. E para eles é muito importante isso. E a gente vai começar a instalar agora em outros lugares também, com botoeiras sonoras, tudo, que isso facilita muito, muito a vida deles, né? E só para te dar uma ajuda, se de repente você não conhece, porque às vezes não consegue rodar por todo. Na Salgado Filho com a Tiradentes, você pode tirar ali um semáforo para pedestre, porque ele fica do lado esquerdo. Nós temos ali, claro, aí é o lado direito e também esse do lado esquerdo não funciona, não tem jeito, não é para o pedestre mesmo. É que eu acho que quando instalaram, tá sobrando, vamos colocar aqui, mas ali você vai ter um semáforo a mais para utilizar aqui em Campo Grande. A gente tem um processo também em andamento, que faz parte também desses recursos federais, né? Que já foi licitado, foi contratado, e na época do governo anterior foi paralisado isso. Agora a gente está retomando junto com a Caixa Econômica Federal, justamente que é manutenção, né, e readequação de semáforos antigos. Então a gente tá com quase tudo encaminhado também. Então, assim, é todo um trabalho de recuperação, Marcos. O momento agora o nome é recuperar, né? Recuperação para a gente tentar botar a casa em ordem para poder trabalhar. Nós estamos conversando aqui com o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno. Vamos agora entrar nos terminais de ônibus, mas antes tem um ouvinte mandando aqui um áudio. Bom dia, Marquinhos, bom dia a todos. Bom dia. Marquinhos, agradece o Janine aí por nós, os moradores aqui do residencial Patrícia Galvão, na Avenida dos Cafezais, por ele ter resolvido e atendido nossos pedidos, resolveu o nosso problema com relação à velocidade e entrada e saída do condomínio. Nós tínhamos pedido a ele, pedimos aqui também no programa, você encaminhou as nossas reivindicações e nós fomos atendidos. A vida dos moradores aqui melhorou 100%, tá? Valeu, obrigado. Tudo de bom. Aqui é o Celso da Cacique. Valeu, Celso. Tá aí o seu agradecimento em nome de todos os moradores. Os terminais de ônibus, Janine, infelizmente vocês estão fazendo um trabalho de recuperação, pintura, né, juntamente com a Secretaria de Obras, mas parece-me que termina a recuperação de um terminal 1, 2, 3 dias depois, terminal pichado, banheiro quebrado. A população ela também precisa ajudar, não só esperar da Prefeitura, claro que aí a Prefeitura fez o trabalho dela, mas infelizmente nós estamos vendo aí que em alguns terminais
a própria população, ou seja, a maioria não, né? Mas algumas pessoas aí que não respeita, né? E quebra tudo, picha novamente. Como é que está a situação hoje? E claro, de que maneira a Setur está ajudando nesta recuperação? Uhum. Os terminais, assim, é um problema interminável, né? A população, e eu falo assim, é uma pequena parcela da população, que a grande maioria da população não destrói, até porque eles utilizam, né? E eles querem aquilo tudo bem. Mas tem uma pequena parcela, a exemplo dos motoristas também. A grande maioria não causa problema, a grande maioria não toma multa, é sempre uma pequena parcela. Só que eles gritam tanto que parece que eles são a maioria. E eles são, assim, 1% do resto, né? Sim. No terminal a mesma coisa. A gente tem os vândalos. Está acabando de fazer, houve uma parceria com o consórcio Guaicurus para recuperação de banheiros, bebedouros, calhas. Isso tem sido feito, já terminou quase todo, está faltando só das moreninhas, mas é muito rápido. Você acabou de fazer, daqui a pouco já roubaram a torneira, quebraram, arrancaram o engate flexível que alimenta, quebra os bicos do bebedouro. É uma coisa absurda. Chega a um ponto de arrancar o vaso sanitário do chão e jogar para quebrar, arrancar o mictório da parede e jogar para quebrar. É aquela coisa de quebrar por quebrar, sabe? E aí acaba que prejudica ele mesmo, porque ele vai precisar amanhã, prejudica o pai dele, a mãe dele, o irmão, né, os amigos dele que utilizam, que não tem culpa nenhuma daquilo que está destruído. A gente faz o que pode para dar manutenção. A ideia é a gente conseguir fazer uma parceria público-privada ou coisa parecida, para a gente ter uma empresa trabalhando ali dentro. Aí sim, você reduziria em termos de custo para o município, né? Uhum. E você teria manutenção constante, segurança constante, e os banheiros muito mais bem cuidados, né? Alguma coisa nesse sentido para a gente conseguir solucionar isso aí, porque isso não tem fim. Não tem fim, é uma destruição constante. Há anos que você conserta e eles quebram em seguida. É coisa de 7, 15 dias no máximo está destruído. Infelizmente, nos entristece demais. Sabe, é uma coisa que... aquela coisa de você fazer e nunca tá bom, sabe? E não existe a possibilidade, a Getran, a Setur, ou seja, a Prefeitura Municipal e as empresas de ônibus, para colocar ali segurança, alguma coisa nesse sentido, para tentar minimizar essa situação? Esse seria o plano B, né? O plano B, caso não dê certo a parceria, seria realmente botar portões, os terminais são todos abertos, botar portões. Terminou o turno lá meia-noite, fecha o portão, reabre 5 da manhã quando reabre o sistema. E aí sim você ter, de repente, a guarda municipal, algum tipo de segurança lá dentro. Porque aí, se o cara pular, ele está invadindo propriedade, claro, né? E aí você pode realmente prender. Hoje ele é aberto, as pessoas entram, às vezes, final de semana principalmente, a garotada sai de balada, essas coisas, chega lá 3, 4 da manhã, o ônibus ainda não está circulando, eles ficam lá dentro, aí fazem uma algazarra, destroem tudo, quebram tudo. Geralmente isso é feito na madrugada, né? Não que seja feito só na madrugada, mas a maior parte é na madrugada. Bem, o prefeito Marquinhos Trade anunciou aí a colocação de vários pontos de ônibus, não é? Também das reclamações da população. Poxa, a única coisa que tem aqui, olha, é um pedaço de madeira escrito ônibus e que a gente precisa ficar ali, chuva, sol, e parece... E também nós temos alguns pontos de ônibus em que tinha ali a cobertura, que levaram a telha, quebraram ali. Hoje, como é que está com relação aos pontos de ônibus aqui em Campo Grande? Hoje, a gente tem carência de aproximadamente 1.200 coberturas em abrigos de ônibus dentro de Campo Grande, né? Nós temos aí mais de 4.000 pontos, desses pelo menos 1.200, agora vai reduzir... 25%. Né? Isso, agora vai reduzir, a gente colocou 100, então vai reduzir para 1.100 abrigos, né? Temos já junto à Caixa Econômica Federal também, é tudo num pacote só. Você vai falar, tudo está na Caixa, não, mas é um pacote só de obras, é aqueles que vinham desde 2012, que perde, não perde, a gente conseguiu recuperar também, está prestes a ser aprovado, são mais 500 abrigos, né? Isso já vai dar uma boa tranquilizada no setor, mas a gente tem que colocar. Isso é a mesma coisa do trânsito, é constante, tem que colocar, as pessoas roubam telha, os veículos batem, derrubam os abrigos, a gente cata os abrigos, leva para a Getran, corta, serra, emenda, bota de volta, né? A gente faz o possível para manter esses abrigos no local, né? Porque realmente é vergonhoso, você põe só aquele, como você diz, aquele pedaço de pau ali, indicando o ponto de ônibus, e as pessoas, eu me incomodo muito, vejo uma pessoa idosa lá no sol quente ou na chuva, realmente incomoda, e a gente vem buscando melhorar isso aí. Um problema crônico de Campo Grande são as placas de ruas, de nomes de ruas, né? Você sai do centro da cidade, vai para qualquer bairro, você não encontra placa
indicando os nomes das ruas. Como é que está isso? Isso não é a Getran que trabalha, isso é a Semador que trabalha com isso. Eu não sei te dizer. Porque é terrível. Realmente falta. A gente que anda muito nos bairros, né? Porque na Getran... Tem que adivinhar. É que você tem aplicativos hoje. Tem aplicativos que facilitam sua vida, exatamente. Mas falta, né? Não, falta, é né? obrigação, né? Nem sempre seu celular funciona naquele local e aí você fica, né, sem... E se você não está com o celular, ou enfim, é obrigação do poder público fornecer isso. Mas é de décadas, né? Isso não tem em Campo Grande. Sim, então é Semador. É Semador que cuida dessa parte. Janine, rede social, ela é importante. E claro que muitas coisas verdadeiras, outras não, mas eu quero a sua resposta a respeito de um vídeo que está rolando aí no Facebook, no WhatsApp. Um agente de trânsito multando um veículo, aí mostra o parquímetro, está lá 27 minutos que ele ainda tem. Segundo esse vídeo, tem 27 minutos ou 29 minutos ainda de parquímetro. Chega o agente de trânsito, puxa ali o talão de multa, faz a multa. E aí eu quando comecei a olhar, falei, não, mas ele está multando é o veículo da frente que está marcado 0. Mas aí você percebe que ele destaca a multa e vai no veículo onde tem esse tempo do parquímetro. O que está acontecendo com essa situação? Aí as pessoas falam, poxa, a Getran, Detran... é uma fábrica de multa. Aí aparece um vídeo como esse, as pessoas realmente ficam revoltadas, reforçam essa ideia. O que aconteceu ali naquele momento? Claro que se você tem a justificativa, não precisa citar nomes, nada, mas para que a população consiga entender o que realmente... E eu também gostaria de entender. Claro. Bom, em primeiro lugar, a indústria da multa é uma lenda que se criou lá em 1995, quando começaram a instalar as lombadas eletrônicas. Isso aqui é uma indústria da multa, vamos abrir a caixa preta, né? O Sérgio Cruz deve lembrar disso aí, alguns políticos falam, vamos abrir a caixa preta, isso aqui é tudo lenda, né? Nunca existiu indústria de multa, até porque ninguém fabrica multa de ninguém, né? Quando você decide furar um sinal vermelho, a escolha é sua. Quando você decide correr mais, a escolha é sua. Então, quem está fazendo a sua multa é você, não sou eu, né? Quando você decide parar em cima da calçada, a escolha é sua. Então, não é o agente de trânsito que está se multando, você que está dando o direito dele a multar você porque você está fazendo uma coisa errada. O que a gente faz na verdade, é o contrário, né? É vida, né? É buscar segurança para que as pessoas tenham vida, saiam ilesas, consigam trabalhar e voltar para casa todo mundo tranquilo. Algumas pessoas, e são poucas, como eu volto a frisar, sempre é uma minoria, mas essa minoria grita tanto e faz tanto, usa rede social, não sei o que parece que eles são os coitadinhos, né? Que a população toda coitadinha, que a Getran está massacrando todo mundo, e na verdade não é isso. Algumas pessoas se utilizam de redes sociais por maldade, né? Até pessoas de índole ruim. Essa pessoa que fez esse vídeo, na verdade, só no ano de 2017 ela já foi multada 3 vezes pelo mesmo motivo. Ou seja, ela para na área central e não aciona o parquímetro. Certo. Nessa quarta vez aconteceu a mesma coisa, não acionou o parquímetro. Quando o agente de trânsito estava fazendo a notificação, ele foi lá e acionou o parquímetro. E aí começou a filmar. Pode ver que o tempo mínimo do parquímetro é 30 minutos. Ele colocou os 30 minutos. Pode ver que na primeira fotografia dele mesmo, está marcando 29 minutos. Isso a gente comprova porque nós fomos na empresa, pedimos o relatório e realmente foi colocado em 2 minutos depois que a gente começou a notificação, foi colocado 30 minutos naquele então parquímetro. Então a gente passou, multou, começou a fazer, tinha. Não tinha, começou estava a fazer zerado. Qual é o procedimento? A gente passou, viu o seu carro lá, está zerado. Ele vai, põe o chaveiro dele e verifica se o equipamento está funcionando. Porque pode ser que o equipamento deu um problema. Você não conseguiu botar seu crédito. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês. É um equipamento como outro qualquer, está na rua, sujeito intempéries, pode não funcionar. A gente verificou, está funcionando, está zerado, então o cara ou não colocou, ou colocou e acabou. Então, ele tem que fazer a notificação. É a função dele. Então, ele começou a fazer a notificação. A pessoa colocou o parquímetro lá, acionou o tempo. Você pode ver que nas primeiras fotos são 29 minutos, nas segundas são 27 minutos. Por quê? Porque o tempo mínimo que você coloca no parquímetro são 30 minutos. E a gente confirmou isso através do relatório da empresa, porque ele fica registrado todos os tempos que coloca. Colocou 30 minutos, exatamente 1 minuto depois que a gente começou a multar, e ele começou a filmar e falar, tá vendo, tem crédito, né? Ou seja, usou de má fé, usou a rede social. E aí em virtude disso, já tem 4 multas. Essa é a quarta multa, todas na mesma região pelo mesmo motivo. Ou seja, uma pessoa que provavelmente utiliza muito a região central por ele trabalhar no comércio ou ser dono de alguma loja, e ele insiste em não utilizar. Por quê? Porque até ano passado não se fiscalizava, ficou tudo muito solto, então as pessoas se acostumaram a não colocar, né? A partir desse ano a gente voltou à normalidade, é nossa função fiscalizar, estamos fiscalizando. E aí começa, né? Ele fica atento, quando o guarda vem, ele põe lá o horário dele. O guarda passou, ele tira o horário dele.
entendeu? Ele faz isso todos os dias. Só que tem dia que ele não viu a gente, ele está atendendo alguém lá, ele não viu, a gente multou. Então aconteceu isso em 2017 por 3 vezes e essa é a quarta. Então, aí por má fé ele foi lá e fez esse vídeo. O agente fez um boletim de ocorrência na polícia para que se investiguem, até porque também para mostrar, não, se eu estou errado, me investigue também, entendeu? Claro. E chegue à conclusão e vamos ver quem é que está errado nessa história. Boa fé, né? Boa fé, exatamente. Ele abriu um boletim de ocorrência, isso vai ser investigado. É isso aí. Infelizmente a gente fica bem triste, né? Porque eu falo assim, se as pessoas gastassem tanto tempo como elas gastam para tentar destruir as instituições, elas gastassem para tentar ajudar, nossa cidade seria bem melhor para todo mundo, inclusive para essas pessoas. Bem, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e, claro, então 2017 é um ano ainda de colocar a AGETRAN nos trilhos, fazer essas licitações que nem sempre são apenas 30 dias, mas nós teremos de repente ainda no final do ano de 2017, mas com certeza no começo de 2018, um trânsito melhor, com muitas modificações e, claro, atendendo aí a população de Campo Grande. Com certeza. É um ano de recuperação, a gente já conseguiu algumas vitórias importantes, na própria rotatória da Mato Grosso, a gente já sinalizou muitas escolas, já sinalizamos algumas vias importantes, já atendemos algumas, por exemplo, do Patrícia Galvão, eles tinham um risco muito grande de sair na Avenida dos Cafezais, então a gente vem atendendo tudo que é possível a gente atender, mas é um ano de reestruturação, a gente pede um pouco de paciência. Ano que vem a gente vai estar bem melhor do que a gente está esse ano, com certeza, bem mais organizado, com equipamento, com material, o pessoal nosso vai estar bem mais afinado, mas esse ano a gente já consegue fazer mais algumas coisas até o final do ano ainda. Conversamos aqui com o diretor-presidente da AGETRAN, Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno.